Fala galera, tudo bem? Galera do WM Concursos, pode chegar porque hoje é dia da nossa live, não é isso? Hoje é dia de falar de português aqui no WM. Todas as quartas-feiras tem live do professor Rodrigo. Boa noite, meu caro Carlos. Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Júnior. Aí, o povo tá chegando. Então, moçada, a ideia é a gente manter uma regularidade de aulas aqui com vocês, para que vocês possam manter o ritmo de estudos mesmo durante esse período de pandemia, né? Esse período complicado. Maísa, joia, né? Léo, Breno, bacana. Pessoal, boa noite para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre verbo, que é uma matéria de altíssima periculosidade. Breno, tudo bem, Breno? Tranquilo? Boa noite para você, meu caro Léo. Uma matéria de altíssima frequência em prova, verbo, né? Essa matéria é uma matéria cheia de detalhes, cheia de nuances. Bora estudar, Breno. E aí, moçada, hoje eu me apresento aqui para vocês. Meu nome é Rodrigo, viu? Eu ministro português. Sou com muito orgulho da equipe do WM Concursos, junto com o Sargento Elber, que hoje está de serviço, deve estar assistindo a gente. Marina também deve estar assistindo a gente. A gente tem uma turma muito bacana. Bernardo, Robert, ó, o pessoal tá chegando aí, hein? Então, qual que é a ideia? Na quarta-feira que vem, vocês vão ter direito, né, com o professor Elber, e na outra quarta português, e na outra direito, e assim a gente vai trabalhando bastante para que vocês adquiram cada vez mais, boa noite, meu caro Bernardo, cada vez mais conhecimento, cada vez mais preparados para os desafios que vêm por aí. E eles vêm por aí, né? Graças a Deus, parece que os cenários estão se abrindo. Apesar de esse não ser um dia assim tão legal, né, de se dizer, olha que dia lindo esse de hoje, com tantos mortos, né? Hoje somente portugueses, exatamente. Tantas pessoas morrendo e a gente fica, obviamente, assim como vocês, eu sei que ficam também chateados e, obviamente, a gente manda as nossas condolências aos familiares de todos que estão sofrendo aí com a pandemia, não é isso? E nós vamos estudar muito, aproveitar nosso tempo, porque é assim que a gente consegue as coisas, né? Com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo. Marina chegando aí também. Deixa eu acenar para vocês todos. Então, moçada, como a gente conversou na aula passada, o WM, ele surge já existia o WM com a Marina e o Sargento Elber, e eu me incorporei ao grupo no ano passado, no concurso da Guarda Municipal, em que conheci o Sargento Elber, e aí a gente conversou um pouco sobre o que a gente imaginava que seria ideal para o curso X, para o curso Y, o que falta aqui, o que falta ali. A gente falou, pô, vamos fazer um curso, vamos fazer uma turma, e fizemos, graças a Deus fizemos. Muitos de vocês que cá estão estudaram e estudam conosco no online, no presencial, e graças a Deus tem dado muito certo, porque a nossa filosofia de trabalho é de um acompanhamento ao aluno. A gente não quer ser conhecido como aquele curso que esculacha o aluno, que deprecia o aluno, aí também não dá moleza não. Há que se ter uma regularidade em tudo na vida. E minha profissão, né? Meu nome é Rodrigo e ministro português. Deixa eu passar para vocês
nossos recados, né? Antes da gente começar a nossa aula de verbo, vamos lá. Foi autorizado pela CEPLAG, como vocês devem ter ciência, a gente divulgou aqui, eu também divulguei no meu Instagram. Autorizado pela CEPLAG o concurso para policial penal, 2.420 vagas e 270 vagas para socioeducativo. Então, moçada, se vai sair agora, se vai sair daqui a 3 meses, se vai sair daqui a 6 meses, eu não sei, mas já está autorizado e vai sair. A partir do momento em que há essa autorização pela CEPLAG, não tem como, tem que sair. E se tem que sair, nós temos que estudar, tá certo? Concurso autorizado para a Polícia Penal e para agente socioeducativo, ok? Então, se vocês querem de fato, eu sei que vocês querem, e quando a gente pensa em entrar na segurança pública, a gente pensa em carreira. Talvez não seja o concurso que você quer nesse momento. Você quer chegar no concurso X, mas você vai passando pela área de segurança, que é a sua paixão, tá certo? Promoção de 50% de desconto no curso online, ok? É só vocês acessarem wmconcursos.com.br, tá certo? O curso, que é R$ 699, sai por R$ 349, que divide até em 3 vezes. O curso presencial, que a galera também espera bastante. A gente vai começar nossos trabalhos dia 17/6, se Deus quiser e a prefeitura permitir, né? Já começa uma flexibilização no dia 25 e no dia 17 de junho a gente vai começar um preparatório presencial. Eu, professor Elber, professor Marcelo Cury, grande Giovanni, bacana. O sorteio, meus amigos, para que você participe mais, para que mais pessoas participem, vai ser no dia que antecede o presencial, no dia 16/6. E aí, para participar, vocês conhecem as regras. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidamente. Vocês vão marcar 3 pessoas que sejam concurseiras. Não pode ser perfil de famoso, tá certo? Sem sacanagem. É um negócio bacana. Vocês vão seguir, né? Marcar @WMConcursos. O meu perfil, tamo junto, meu caro, @rodrigo.fonseca.português. Segue lá, por favor. O @autoridades preparatório. Segue lá, por favor. O @ana.cursos. Siga, por favor. E, por fim, @ateliê_de_cursos. Meus amigos, para participar do sorteio de bolsas integrais no dia 16/6. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos, porque hoje é dia de falar de verbo. Manda mensagem para o seu amigo aí que está assistindo o curso. Curta a nossa live. Manda mensagem para o seu amigo que é estudante, vai fazer policial penal. Fala, tá tendo aula de português agora, lá no Instagram do WM. É isso aí, pessoal. Nesse momento, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Eu não sei se vocês já estudaram assim. Eu já estudei muito assim na minha vida, né? De fazer um grupo de estudo e um vai ensinando para o outro daquilo que é bom e tal. No período de preparação, não tem essa de, é o meu concorrente. Não, tá certo? É claro que você sempre foge daquelas pessoas que são espíritos sem luz, né? Aquele cara que não quer estudar, aquele cara que não quer fazer as coisas, que está sempre te chamando para fazer qualquer outra coisa, menos estudar, você foge dele. Esse aí, não é que você não queira ajudá-lo, mas é porque ele mesmo não quer se ajudar. Então não adianta você perder o seu tempo precioso com essa pessoa. Deixa eu tomar água diretamente do Gustavo Lima, mandou para mim aqui uma água. E vamos começar a falar do nosso ilustre verbo. Pessoal, é o seguinte, o verbo, por definição, vamos lá. Verbo, palavra que indica
Ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso é o verbo. Beleza? Galera do magistral, curso preparatório. O que sucede, meus amigos? Vocês têm, por exemplo, um período assim: Rodrigo participou da corrida. O verbo participar é um verbo de ação, mas é verbo. Aí eu tenho algo do tipo: Rodrigo estava preocupado com a prova de policial penal. Estava preocupado. O verbo estar é um verbo de ligação, é um verbo que indica estado. Tranquilo? Bacana? Legal demais, né? Quais são os verbos de ligação? Vocês se lembram? Moçada que estudou comigo aí recentemente no WM Concurso, o melhor preparatório do Brasil. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Não é isso? A gente ficava lá guardando esses verbos, decorando esses verbos, e por isso que muitos de vocês entraram para a Guarda Municipal, outros faziam preparatório conosco antes da pandemia, né, para policial penal. É isso aí, Giovanni. É isso aí mesmo. Ellen, seja bem-vinda também. E aí nós temos ainda os verbos que indicam fenômenos da natureza. Que seria isso? Verbo chover, ventar, nevar, são todos fenômenos da natureza. Legal? Pessoal, o verbo é cheio de classificações. Nós temos verbos que indicam para nós. Aí, meu caro Irineu, Gisele, beleza? Bacana. Nós temos verbos que podem ser divididos nos seus modos verbais. E aí nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que representa situações concretas, representa situações precisas. Senhora Líbia, Fabiane, Andressa, sejam todas muito bem-vindas. Estamos na aula de verbo. Então, o verbo que indica situação precisa, concreta, objetiva, você tem ali um verbo no indicativo. Por exemplo, Rodrigo jogou futebol com seus amigos. Mentira, né? Porque em épocas de pandemia a gente não pode nem jogar um futebolzinho, né? Aliás, eu acho que a minha condição física também não permite muito que eu faça esse tipo de coisa. Esse é o modo que a gente chama modo indicativo. O que mais cai em prova, meus amigos, é o tal do modo subjuntivo. Obrigado, Maísa. Bacana demais, viu? Muito bom ler isso. E aí, o que sucede? A gente tem no modo subjuntivo aquele que mais aparece na sua prova. Então, se você está anotando, anota aí. Modo subjuntivo representa hipótese, possibilidade, dúvida. Esse é o tal do subjuntivo. Subjuntivo é a possibilidade. Se Rodrigo jogasse futebol, normalmente ele vem com uma condicional ou com uma temporal. Quando o Rodrigo jogar futebol, show, né? Bacana, né? Então, está condicionado a não acontecer. É possível. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E nós temos o tal do modo imperativo. O que é o modo imperativo? É o modo da ordem, do pedido, do conselho, da advertência. Faça, resolva, pegue. Ele aparece muito, pessoal. Olha ele aí, ó. Aí, ó. Aparece muito em quê? Em propaganda. Nas propagandas, o que sucede? No fim da propaganda, vem assim: faça já sua matrícula. WM Concurso, melhor preparatório do Brasil. Matricule-se já. Esse matricule-se é ordem, é pedido, é conselho, é advertência. Não é isso? Então, você fique de olho nesses verbos que indicam ordem, pedido, conselho, advertência,
porque eles são do modo imperativo e eles são atrelados a uma função da linguagem chamada função conativa da linguagem. Bacana, pessoal? Legal, né? Então, nós temos 3 modos. Indicativo, situação concreta e precisa. Imperativo, que é a ordem. Subjuntivo, que é a possibilidade. Qual que mais cai em prova? Subjuntivo. Legal? Bacana? Pois é. Então, melhor professor das galáxias, professor Welber. É isso aí. Quarta-feira que vem estará com vocês, se Deus quiser. Valeu! Então, pessoal, o que acontece? Cada modo verbal tem os seus tempos, ok? Qual que é o modo que mais tem tempo, professor? O modo indicativo. Moçada, o modo indicativo, ele é terrível. Ele tem pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Vamos nessa? Vamos pegar o mesmo verbo, que é o verbo jogar. Se eu disser assim, Rodrigo jogou futebol. Jogou. Já acabou. Não tem nada que você faça que possa mudar isso. Isso é pretérito perfeito. O que é o pretérito imperfeito, moçada? É aquele verbo que quando você fala a frase, parece que ficou faltando alguma coisa. Parece que alguém vai completar dizendo o motivo pelo qual aquela situação não aconteceu. A ideia é, Rodrigo jogava futebol. Jogava. Parece que alguém vai completar dizendo assim, Rodrigo jogava futebol quando o campo explodiu, por exemplo. Enfim, olha esses corações subindo aqui. Quando sobem esses corações aqui eu fico louco. Rodrigo jogava futebol, sonhava, sorria, vendia. Tudo isso, pessoal, é pretérito imperfeito. E por que imperfeito? Você vai ler a frase e vai perceber que o verbo indica uma situação que não foi concluída ainda, uma situação de passado que não foi concluída ainda. Olha os corações subindo aí, que legal, hein? Gosto muito desses corações de todas as cores, eu me sinto amado nesse momento. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Olha o Marlon, o Thiago, o que sucede? Luciano, seja bem-vindo, meu filho. Nós temos ainda o pretérito mais que perfeito. Esse é complicadinho. Por que ele é complicado? Porque quando ele aparece, você não vai conseguir na interpretação resolver. Você vai conseguir resolver na terminação dele. Por exemplo, Rodrigo jogara futebol com seus amigos. Jogara, sonhara, divertira, perseguira, permitira. Tudo isso, todas essas terminações são de pretérito mais que perfeito. Agora, o pretérito mais que perfeito, meus amigos, ele está caindo em desuso. Ele se tornou, olha o Miranda aí, ó, Adriano Miranda, seja bem-vindo, meu filho. Keliane, seja bem-vinda. O pretérito mais que perfeito, ele está caindo em desuso. Por quê? As pessoas não falam mais assim, né? Rodrigo jogara futebol. O jogar significa ele jogou tem muito tempo, não é isso? Então, esse jogara, permitira, está caindo em desuso exatamente porque é uma forma que aparece muito nos textos do século XIX, os textos do Machado de Assis, né? E como vocês sabem, essa coisa do uso e desuso, né? Tudo que a gente não usa atrofia e cai. Olha só, tomem cuidado com isso, hein? Sobretudo em épocas de pandemia, hein? Tudo que a gente não usa atrofia e cai. Então, como a gente não tem falado muito esse tempo verbal, pretérito mais que perfeito, a tendência dele é o atrofiamento e a queda. Não é isso? Se atrofiar, vai cair, né, meu caro Giovanni? Bernardo, está aí de olho na bolsa, né, meu filho? Priscila, seja bem-vinda. Bom, vamos nessa. Cara, que honra, viu? Poxa, fiquei até emocionado agora. Top demais. Muito obrigado mesmo.
Aí, meus amigos, o que acontece? Então, esses são os nossos pretéritos. Perfeito, situação concluída. Imperfeito, parece que alguma coisa aconteceu para que as ações não se confirmassem. E o mais que perfeito é aquele passado distante, longínquo, tá certo? E você fica de olho nisso. Aí, meus amigos, o que sucede? Nós temos o presente. O presente é o que está acontecendo agora. É uma situação simultânea ao ato de fala, não é verdade? Simultânea ao ato de fala. Então, por exemplo, o Rodrigo joga futebol. Joga futebol. É agora. Agora, o presente também pode significar, meus amigos, cotidiano, rotina. Rodrigo joga futebol todo dia. Rodrigo joga futebol todo sábado. Hoje é sábado? Não. Mas significa que no sábado passado ele jogou, no próximo sábado ele vai jogar, no outro sábado também vai jogar. É por aí. Então o presente representa uma situação que é simultânea ao ato de fala, mas também representa cotidiano, rotina. Tá certo? Verdade, né? O português ele tem dessa, né, Breno? Às vezes a gente nem percebe que falou algo incorreto de acordo com a norma culta, mas acontece, meu caro Jason, Caio, muito obrigado pela presença, Rafael, a gente vai aqui homenageando quem está prestigiando a gente, Marina, top demais, Marina. Seguinte, pessoal, aí nós temos o futuro. Existem dois tipos de futuro. Futuro do presente, situação que acontecerá, e futuro do pretérito. Como é que eu sei que está no futuro do pretérito? A terminação ia. Por exemplo, pegar o verbo jogar. Futuro do presente. Rodrigo jogará futebol com os amigos. Com o Giovanni, com o Rafael, com o Jason, com os amigos. Jogará. Isso é futuro do presente. Mas vamos supor que eu sei que esses caras são bons de bola pra caramba, então já desisti, que eu vou passar vergonha. A frase vai ficar assim: Rodrigo jogaria futebol com os amigos. Jogaria. Ou seja, não vai jogar mais. Correto? A terminação do pretérito, aliás, do futuro do pretérito, emblemática, é o ia. Toda vez que você perceber essa terminação, veja bem, você está, olha a íris aí, você está no futuro do pretérito, tá certo? Então, e engraçado que a gente usa ele muito errado, né? A gente usa como uma espécie assim de delicadeza. A gente fala com o colega assim, olha, eu gostaria de conversar com você depois da aula, e eu gostaria significa o quê? Que você quer continuar. Mas, na verdade, se a gente for levar na letra da lei do português, que é gramática, eu gostaria de conversar com você, significa, eu já desisti de conversar, não quero mais conversa. Tá certo? Não é normal a gente falar com as pessoas assim, olha, eu queria falar com seu pai, liga para a pessoa e fala, eu queria falar com seu pai. Você que está assistindo essa aula, se alguém ligar para você dizendo assim, olha, eu queria falar com fulano, você pode falar para a pessoa, olha, então quando você quiser de fato, pode falar, tá certo? Já que você não quer, então vou desligar o telefone. O problema é que quando você usa o tempo verbal correto, apenas parece, né, que você está sendo bravo com a pessoa. Eu quero falar com seu pai, eu quero conversar com você hoje. Parece um tom meio agressivo, né? Aqui no Brasil a gente não gosta do português culto, não. O português culto, o português gramatical, ele é visto como uma certa arrogância por nós. Não sei se vocês já repararam isso. Aí, meus amigos, lá no subjuntivo, lá na possibilidade, nós temos 3 tempos verbais, um para cada modo. Então, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, o presente do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Vamos pensar. Maria Rocha, Thaís, Dudu, sejam bem-vindos, bem-vindas.
Que acontece, senhores? O único pretérito que nós temos é um pretérito imperfeito no subjuntivo. Por quê, hein? Já pararam para pensar nisso? Exatamente, moçada, porque é pretérito. Não existe um pretérito, aliás, exatamente porque é subjuntivo. Já que o subjuntivo é possibilidade, não existe uma possibilidade perfeita. A partir do momento que a possibilidade é perfeita, ela deixa de ser o quê? Possibilidade. Tá certo? Você que gosta de saber exatamente o que vai cair na prova. Verbo no modo subjuntivo. Por quê? Porque a gente está acostumado a guardar o modo indicativo. E qual que cai? O subjuntivo. Qual que a gente estuda mais na escola? O indicativo. E qual que cai? O subjuntivo. Por isso que você está aqui, nesse momento, prestigiando a gente para poder pegar as manhas da prova, não é isso? Precisa aprender a fazer prova. Moçada, isso é um negócio... Existe uma transição da nossa aula aqui para o aprender a fazer prova também, que é uma coisa diferente. Às vezes, o professor fala a matéria, você manja tudo. Você não entendi tudo agora. É só pegar as questões e você fala, mas quando ele falou parecia tão fácil, né? Pois é. Então, fazer questões é importantíssimo. Viu, senhorita Elaine, que acabou de chegar também? A gente passa por isso várias vezes, né? Quando o professor fala... Gente, há pessoas que já decoraram até os exemplos que a gente vai dar, as piadas que a gente vai fazer, cansar tudo da aula, tudo. Se faltar, o cara vai lá e dá aula no seu lugar numa boa. Agora, existe também uma transição do aprender a fazer prova, que é tão importante quanto assistir a aula teórica. Tá certo? Valeu, Maísa. Olha o Bernardo aí, ó. Bernardo, qualquer dia que a gente falta, ele vai lá e faz dá aula na boa. Não é isso? E aí, nós temos ainda, meus amigos, dentro do subjuntivo, o presente do subjuntivo, a possibilidade no subjuntivo. Por exemplo, eu espero que você jogue futebol. Esse jogue é possibilidade, eu não sei se vai jogar. Exatamente, a resolução das questões é tudo, né? Resolver questões é um negócio importantíssimo, de verdade, em qualquer matéria, né? Assistir aula, tem uma hora que esgota. Chega um momento que você tem que pegar as questões e fazer para ver como é que a cobrança é feita pela prova. Beleza? Muito obrigado, Giovanni. Olha o Hudson aí. Beleza, Hudson? Seguinte, moçada. Aí nós temos o futuro do subjuntivo. Ele costuma vir com a conjunção quando. Quando eu jogar futebol. Quando. Isso é possibilidade para o futuro. Beleza? Marina, lembrando bem aí. Siga as nossas redes sociais, além aqui do nosso Instagram. A gente também está no site wmconcursos.com.br. No YouTube tem um monte de aulas minhas, aulas do professor Marcelo de raciocínio lógico, de estatística. O professor Elber também vai ter aula dele lá no nosso canal no YouTube, gratuito para você. Siga já. Bacana. Pessoal, vamos falar de vozes verbais. Ó, já falamos de modo, de tempo e vamos falar de vozes. É um assunto um tanto quanto delicado. Por quê? Porque existe, você sabe que no mundo existem quem? Os ativos, os passivos e os reflexivos. Não é isso? Sem sacanagem. Não é isso que você está pensando, não. É outra coisa, é verbo. Pessoal, quem são os ativos? Os ativos são aqueles que praticam a ação. Legal? Olha a Ana aí. Seja bem-vinda, Ana. Então, os ativos são aqueles que praticam a ação. Nós temos os passivos. Quem são os passivos? O passivo é aquele que
sofre a ação, que recebe a ação. E quem são os reflexivos? São aqueles que praticam e sofrem a ação. Pratica, sofre, quer mesmo é ser feliz, não importa como, não é verdade? E aí, deixa eu relembrar com você alguns detalhes. Por exemplo, eu posso ter um período assim: Bernardo comprou um carro. Quem é o sujeito? Bernardo. Oh, não fala isso não, Adriano. Uai, que isso, cara? Os cruzeirenses são ativos. Eu, hein? O que acontece? Bernardo comprou um carro. Quem que é o sujeito? Bernardo. Bernardo pratica ação? Pratica. Então, Bernardo é um sujeito ativo. Nós estamos na voz ativa. Agora, a voz passiva vai se dividir, meus amigos, em dois casos: voz passiva sintética e voz passiva analítica. Qual que é a voz passiva sintética? É aquela que apresenta a partícula passivadora si. É aquela que apresenta a partícula passivadora si. Por exemplo, comprou-se um carro. O que é o comprou-se um carro? É o mesmo que um carro foi comprado. Aluga-se casa. É o mesmo que casa é alugada. Isso é voz passiva sintética. Qual que é a voz passiva analítica? É a que você, meu caro Marcinho, está mais acostumado. É aquela em que você tem dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Por exemplo, o carro foi comprado por Bernardo. Quem é o sujeito? Olha o Adriano chegando aí. Ó. O sujeito é o carro. Eu tenho o verbo auxiliar, foi. O verbo no particípio, comprado. E pelo Bernardo, o Bernardo vai ser quem? Ele pratica a ação, mas ele não é o sujeito. Ele vai ser o tal do agente da passiva. Legal? Caroline, Brunão, tranquilo? Bacana, hein? Que prazer receber vocês aqui na minha aula, em plena quarentena, vocês escutando essas coisas de português, né? Meus amigos, português é extremamente importante, redação é extremamente importante e vou falar para vocês, viu? A redação, a gente fez até uma primeira live sobre ela, Geraldo. A redação é um dos divisores de água na nossa prova, porque exige uma dedicação que muitas vezes o aluno não está disposto a ficar ali fazendo redação, não é uma coisa chata, mas é importante. Você quer passar? Tem que fazer texto. Você não vai entrar no concurso que você deseja e que tem redação dando sorte na redação. Redação tem como chutar, né? Então, produza seus textos aí, beleza? Adriano chegou. Valeu, Maísa. O que acontece, moçada? Aí, vamos dar continuidade à coisa. Olha o Thiago aí, ó. Vamos dar continuidade à coisa. Falamos de voz ativa, que é quando o sujeito pratica ação. Falamos de voz passiva, quando o sujeito sofre ação. A voz passiva se divide em sintética e analítica, tá certo? E ainda temos a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? A voz reflexiva acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação, tá certo? Por exemplo, nós temos o período assim, ó. Marcelo se machucou com a espada. Sem sacanagem, viu? Para de pensar bobeira. Marcelo se machucou com a espada. Quem é o sujeito? Marcelo. Ele pratica ação? Pratica ação. Nosso professor de raciocínio lógico e estatística, Marcelo Cury, ele pratica ação. E aí, o que acontece? Além de praticar ação, já que ele se machucou com a espada, ele também sofre ação. Então ele pratica e sofre ação. Se ele pratica e sofre ação, nós temos um sujeito agente que age e paciente porque recebe. E aí nós estamos na voz reflexiva. Tranquilo, pessoal? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito recebe ação.
A voz passiva se divide em sintética e analítica. A voz reflexiva, por sua vez, já quando o sujeito pratica e sofre ação. E aí ela não tem nenhuma divisão. É só voz reflexiva. Beleza? Pessoal, o verbo tem várias classificações e eu quero que você me acompanhe. Porque em épocas escolares, a gente costuma aprender que o verbo pode ser regular ou irregular. Não é isso? Verbo regular e verbo irregular. Legal. É mais do que isso. E você que é concurseiro tem que saber. Verbo regular e irregular, para nós, WM Concurso, vai se transformar em verbo regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante. Legal? Verbo regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante. Tranquilo? Vamos ver o que é isso? O que é isso, né? O que é o verbo regular? É aquele que apresenta o mesmo radical em todas as conjugações. Esse verbo é regular. Regular. Por exemplo, verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O radical, cante. Olha que coisa erótica. Cante. Fala a verdade. Cante é o nosso radical, que vai da primeira pessoa do singular à terceira do plural. Todos eles têm esse cante. Ok? Isso é um verbo regular. Aí, meu caro Tiago Araújo, nós temos os verbos conhecidos como verbos irregulares. Quem são os verbos irregulares, senhor Guilherme? Valeu, meu caro Edson. O que acontece? O verbo irregular vai ser aquele que apresenta uma pequena alteração no radical. Pequena, coisa mínima, bem pequenininha, coisa de letra, tá certo? Por exemplo, verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Quem é o nosso radical? O nosso radical pede. Sintam o erotismo desse negócio. Nosso radical pede. Mas aí, quando você vai na primeira pessoa, eu peço. Aí você tem uma falha no radical. O D do pede, do radical, deu lugar para o C cedilha. Então você teve uma pequena alteração no radical. E essa pequena alteração vai dar para ele o status de verbo irregular. Então o verbo irregular ele não é doido, não é um verbo completamente maluco. Não, ele é maluquinho, tem um probleminha, né? O problema todo é que a gente costuma aprender em escola que o verbo pode ser regular ou irregular e ponto, e pronto. Sendo que a aula de verbo, Natália, verbo na sua tela, na sua live aqui no WM. O que acontece? É água, viu, gente? Prometo para vocês que é água. Pode ficar tranquilo e anotar a matéria com toda a confiança de que o professor não está bêbado. O que acontece? O verbo mais famoso da língua portuguesa é um verbo anômalo. Só que quando ele aparece em prova, o pessoal marca, a turma marca que ele é verbo irregular. Porque na cabeça do aluno é regular ou irregular. Não. Qual que é o verbo mais famoso da língua portuguesa, meu caro Pedro Edgar? O Giovanni está aí de novo, marcando presença sempre. O mais famoso é o verbo ser. Direto ele cai em prova. O próprio CFO adora o verbo ser, perguntar qual é a classificação dele. O verbo ser é um verbo anômalo. Pessoal, ele é tão doidão que não dá para a gente detectar nem quem é o radical. Como é que é o verbo ser? Eu sou, tu és. Cuidado com a Globo, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são.
A gente não consegue nem identificar quem é o radical, um padrão de radical. Não tem. Porque muda demais. Eu sou, tu és, aí já avacalhou tudo. Por isso ele é um verbo anômalo. Agora, caros amigos que me ouvem aqui pelas ondas do WM Concurso, nós temos um verbo também conhecido como verbo defectivo. Já ouviram falar nesse termo, defectivo? Verbo defectivo. Lembra defeito. E é exatamente isso. Beleza? O verbo defeituoso. Esquisito, né? Então, o verbo defectivo, meus amigos, ele vai... Olha os corações aparecendo. Quantos corações aparecem que eu fico louco. O verbo defectivo vai apresentar pra gente conjugações incompletas. Ó, coração subindo, coração roxo, coração azul, conjugação incompleta. Por exemplo, pense aí, você que me acompanha, qual é a conjugação verbal que você faria? Olha os corações, olha os corações. Legal, hein? Qual é a conjugação verbal que você faria do verbo falir? Pensa aí, verbo falir, eu... E aí? Eu falo? Não, fala é do verbo falar. Eu falho? Não, é do verbo falhar. Olha os corações aí. Não tem. A conjugação é incompleta, meus amigos. Conjugação incompleta, verbo defectivo. Pegue os verbos que indicam fenômenos da natureza. Fenômeno da natureza. Chover, como é que vai ser? Eu chovo? Não, não tem jeito. Não tem. Então, se ele é um verbo defectivo, é porque a conjugação dele é incompleta. Qual que é o verbo que mais cai em prova? Para você anotar e quando fizer a sua prova, você falar, isso aqui o Rodrigo falou na live, lá no WM. O verbo adequar. E por que ele cai mais do que os outros? Porque a gente inventa o verbo. O adequar, pessoal, se você for pegar pela letra da gramática, ele só existe nas suas formas de plural. Então, eu adequo não existe. Tu adequas não existe. Tá na live aí, dona Eunice? Tá dormindo? Tá atenta aí, né? Tu adequas não existe. Ele adequa não existe. Tá certo? Então, às vezes as pessoas inventam. Quantas vezes, se a pessoa for terminar a relação com você, ou se você for terminar a relação com a pessoa, um dos argumentos mais fortes que tem é você apontar. Olha, essa live patrocinada pela Boêmia. Vocês são engraçados, né? É você apontar um erro de português. Acaba com qualquer argumento da pessoa. Imagina, a pessoa está falando assim, porque eu adequo a minha vida à sua. Você fala, o quê? Eu adequo? Não. Esse verbo é um verbo defectivo. Por isso que nosso relacionamento não está dando certo. Nem conversar você sabe. Pronto. Acabou a discussão. Né? Se a pessoa estiver armada, muito cuidado. Olha os corações subindo. Gente, esses corações, quando sobe eu fico louco. Bom, então, pessoal, nós temos o verbo, ele pode ser regular, irregular, abundante. A gente ainda não falou dos verbos abundantes. Olha os corações subindo. O verbo abundante, pessoal, é aquele verbo que apresenta mais de uma forma de particípio. É verdade. Essa coisa de usar o argumento do português pode causar, além de você conseguir terminar a relação, pode causar alguns ferimentos em você, quando a pessoa é mais brava, né? Valeu, meu caro Carlos. O que acontece? Quando temos mais de uma forma de particípio, o verbo é abundante, meus amigos. Por exemplo, o que é um particípio? Vamos ter que lembrar lá nossa terceira série primária. Vocês lembram disso? Eu me lembro. Terceira série primária, eu andava por Santa Luzia, magro,
inexplicavelmente barrigudo, de short, sem cueca. Eram outros tempos, né? Tempos que a gente pôs, tempos da delicadeza. As pessoas não ficavam apontando. Hoje já não se pode mais andar sem cueca, não tem mais jeito. E aí eu me lembro de ter estudado as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. O que é o infinitivo? Sonhar, comer, dormir, terminação AR, ER e R. Não é isso? O que é o gerúndio? Sonhando, comendo, dormindo. Esse é o gerúndio, a terminação em DO. E aí nós temos o particípio, que é a situação que já terminou. Sonhado, dormido, comido é o nosso ilustre particípio. Agora, existem verbos que apresentam mais de um particípio, meus amigos. Por exemplo, o verbo aceitar vai ter como particípio aceito e aceitado. Aceito e aceitado. Legal? E aí, o que acontece, senhorita Odete? Nós temos, então, quando ele tem duas formas de particípio, você vai chamar esse verbo de um verbo abundante. O que é abundância, pessoal? Quando as coisas abundam, significa o quê? Tem muito, não é verdade? Abundante tem mais de uma forma de particípio. Normalmente o verbo tem uma forma de particípio só. Boa noite, Odete. Quando ele tem mais de uma forma, ele é um verbo abundante. Por exemplo, o verbo pagar. Pago e pagado. Então, se ele tem mais de uma forma, ele é um verbo abundante. Imprimir, por mais feio que possa parecer, existe impresso e imprimido. Legal? Bacana? Então, se você tem essas duas formas de particípio, se você tem mais de uma forma de particípio, o seu verbo é um verbo abundante. Beleza? Beleza? Que bom, hein, pessoal? Bom, das classes gramaticais, pessoal, o verbo é uma das, se não a mais importante. Então, essa é a nossa apresentação do que é o verbo. Isso não substitui de maneira nenhuma, senhorita Odete, isso não substitui de maneira nenhuma o exercício. Não pense você, olha, estou livre agora do verbo porque vi a live do Rodrigo, aprendi tudo. Aí é que a coisa pega, é hora de você praticar, tá certo? E aí quando você vai praticar, você vai ter dúvida, tá certo? Mandar essa dúvida pra gente pelo direct aqui, pode mandar pelo meu direct também, rodrigo.fonseca.português, segue a gente lá, qualquer dúvida que você tiver, WM, somos uma família só, tá certo? E aí, moçada, quando a gente fala em classes gramaticais, nós temos 10 classes. Complemente, meu caro Carlos. Nós temos 10 classes: adjetivo, substantivo, advérbio, verbo, pronome, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral, é muita coisa. Professor, eu estou estudando aqui, eu vou fazer a prova do Paraná, da PM do Paraná, então eu estou com uma certa urgência, porque é uma prova diferente. Filho, tem coisas que não mudam. Por exemplo, quando você pega classe gramatical para concurso, você tem que pegar firme 3. Professor, mas são 10, eu sei, mas cai em 3. Professor, mas não são 10, eu sei, mas cai em 3. Por que elas caem mais? Porque elas são mais complexas, tá certo? Confie em mim, confie na nossa relação, tá certo? Vai dar tudo certo. Quais são essas 3? Conjunção, você tem que saber, rasgadamente, vai ser pauta de uma das nossas lives. Pronome, você tem que saber, também vai ser pauta de uma das nossas lives. E verbo,
que a gente viu exatamente hoje. Tá certo? Essas 3 caem. As outras, pode ser que aconteça. É claro que você tem que saber todas elas. Mas no momento de crise, o que é o momento de crise? A prova está chegando. Você precisa selecionar o que você tem que estudar, porque você não tem tanto tempo assim. Você estuda o que mais cai. Ok? Então a ideia, a gente, a nossa tarefa também, pessoal, não é à toa que a gente trabalha com esse segmento, preparação para concurso, que de todos os segmentos é o mais exigente, porque vocês são questionadores, vocês têm uma concorrência muito ampla, você precisa ser direcionado. Não dá para estudar tudo. Pessoal, vocês já pegaram a gramática para ler a gramática? Ou não? Nunca tiveram essa curiosidade, não? Como é que você vai guardar 500 páginas? Novíssima gramática do Segala, 500 páginas. Gramática do Rocha Lima, 600 páginas. É mais detalhada ainda. Gramática do Evanildo Bechara, é maior ainda, tem 750 páginas. E aí, meu amigo, se você não tiver um direcionamento, alguém que você possa confiar, falar, olha, estuda isso aqui cai. Isso aqui não cai. Não cai mais. Já caiu faz muito tempo. Era muito comum na década de 80. Por exemplo, na década de 80 caía muito, mas muito, e tem muito tempo que eu não vejo plural de substantivo composto, que é terrível para poder aprender também, e eles sumiram com isso. Graças a Deus. Tem muito tempo que não cai. Então, às vezes você perde um tempo gigantesco com um conteúdo que, verdade, nem com mapa mental, com um conteúdo que já não é mais cobrado, e não privilegia aquelas matérias que sempre caem. Moçada, tem uma matéria que é a conjunção, que eu considero a matéria mais importante do português. Por quê? Se o camarada sabe conjunção, ele sabe interpretar o texto, ele sabe o que o texto quis dizer, ele sabe também trabalhar com redação, porque a conjunção é um dos principais elementos de coesão. Tá certo? Então, meu amigo, conjunção, verbo e pronome tem que estar no seu coração. Beleza? Deixa eu repetir aqui os nossos recados, tá certo? Olha só, foi autorizado pela CEPLAG 2.420 vagas para policial penal. Concurso autorizado, meus amigos. Se está autorizado, vai acontecer. E aí, meu caro Caio? 270 vagas para policial socioeducativo. Gente, é muita vaga. Mesmo assim, um concurso dessa dimensão vai ter muita concorrência. Então, se tem 2.420 vagas, que ótimo. Que ótimo. Mas vai ter muita concorrência. E você precisa se dedicar. Você precisa estudar muito. Legal? O nosso curso online, lá na plataforma wmconcurso.com.br, está com 50% de desconto no curso online. Tem uma galera que fala assim, mas eu não me adapto ao curso online e tal. Moçada, o que nós vamos fazer no momento de pandemia, por exemplo? E o curso online ele tem um detalhe interessante. É o único que você consegue fazer revisão, né? A hora que você quer, nossa, estou resolvendo exercício de crase aqui, mas não lembro dessa regra, não. Você vai lá, abre a aula de crase e vai ver as regras. Está disponível lá para você a hora que você quiser. Estude em casa, né, Giovanni? Você faz o seu tempo. Tem dia que você chega em casa cansado e tal, tomou um banho, vai dar aquela estudada. Ué. E no dia 17/6, a gente começa a turma presencial, lá no edifício Acaiaca, 14º andar, turma de policial penal. Estaremos lá firmes e fortes, se Deus quiser, com um grande preparatório para vocês. Tá certo?
O sorteio vai ser no dia 16/6. Para participar do sorteio, você vai marcar 3 amigos concurseiros. Não marca esse povo lero-lero. Não, porque, sabe, não é bom, pessoal, nesse momento em que você está se preparando, fuja das más companhias também. Aquele pessoal que só te chama para boteco, só te chama para lugar que dá confusão. Sai fora, sabe? Não é para você isso não. Marca uma galera bacana, uma galera do bem, uma galera que estuda. E aí, no dia 16/6 vai ter o nosso sorteio de bolsas integrais. As nossas redes sociais, YouTube, WM Concursos, o nosso próprio Instagram que você conhece, o nosso site wmconcursos.com.br. Legal? Segue a gente lá, tem muito conteúdo que a gente disponibilizou no YouTube gratuito, tá certo? Então você está meio apertado e tal, vamos estudar de qualquer maneira. Vocês sabem que aqui no WM isso nunca agarrou, isso nunca foi o problema. Não é? Se o cara quer, se o cara tem vontade, está com tesão de fazer a prova, ele está com tudo para fazer a prova, a gente senta, conversa, avalia e você vai estudar. Não tem problema não, tá certo? E aí, quando você for participar do sorteio, você vai marcar WM Concursos, o meu Instagram, que é o rodrigo.fonseca.português, tá certo? Dá uma olhadinha lá que tem um e-book com 1.500 questões. Gente, legal demais. Lembra que eu falei para vocês? O difícil é fazer questões. Eu preparei um e-book com 1.500 questões, tá certo? Para adquirir, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, rodrigo.fonseca.português. Vai marcar o Autoridades Preparatório, tá certo? Que é um preparatório para Enem e Cefet. O @ana.cursos e o @atelier_de_cursos. Tem acesso de 6 meses, viu, Luciano? No mínimo 6 meses. É 6 meses a 1 ano. Tem que pegar essa informação mais precisa, mas no mínimo 6 meses. Dá para você ver, rever quantas vezes você quiser, meu querido. Ó, a Maísa comprou o e-book lá, né, Maísa? Tá sofrendo as questões, mas vai dar certo. Você vai ver que saindo dessas 1.500 questões, uma coisa você não vai poder dizer, olha, não sei fazer prova. Sabe sim, já aprendeu a fazer prova. Semana que vem, a Marina tá meu teleprompter aqui, né? Live com o nosso Sargento Elber na semana que vem, nosso sensacional professor de Direito. Eu não vou nem dizer qual direito, porque são todos eles, né? Enfim, o cara tem a manha mesmo. Qual que é o direito? Todos. Como é que cabe tanta coisa naquela cabecinha? A gente não sabe, né? Mas, sofrendo, né, Maísa? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado muito. E é uma honra ter vocês aqui. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Tanto para mim, quanto para o Elber. Família WM toda. Curte demais vocês. A gente gosta de aluno. A gente gosta de pessoas que querem, que buscam, que batalham. E vocês são essas pessoas. Às vezes a gente encontra alunos dizendo assim, olha, eu me inspirei muito na sua aula. Que nada. A gente se inspira na garra, na disposição, na determinação de vocês. Tá certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tenham uma noite maravilhosa, porque vocês merecem. Valeu. Grande abraço. Vai ficar lá no IGVT para vocês assistirem. E quarta-feira que vem tem o nosso Elber. Sucesso!